a Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos jovens que estão reunidos hoje neste dia para receber uma bênção do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos hoje nesta grande congregação que envolve os nossos jovens em todo o Brasil e no exterior. Estamos debaixo de uma mesma tenda, estamos debaixo de uma mesma congregação, estamos debaixo de uma mesma bênção, e hoje, neste dia, Deus há de encher o nosso coração com a graça dEle, a bênção dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos, nessa primeira aula da manhã, falar a respeito de um assunto, que é um assunto conclusivo, de fechamento dos nossos estudos bíblicos deste mês de julho, que foi enviado para os jovens e obreiros, que é sobre a herança. E nós vamos abrir as Bíblias no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 21, e vamos ler os 3 primeiros versículos. 1 Reis, capítulo 21, os 3 primeiros versículos. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. 1 Reis 21, versículo 1 a 3. Então vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leamos. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. 2. Dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei. Veja o próximo slide, por favor. Próximo slide. Está dormindo? Pronto, acordou. Segundo, vamos ler juntos para não lermos tradução diferente. Cadê o próximo slide? Verso 2. Pronto? Vamos? Pronto. Agora, vamos ler então. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que lhe sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Verso 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esta expressão, ela fala a respeito de uma busca. A busca de um bem maior na nossa vida, ela é um projeto de vida. E o homem vive sempre em busca desse bem maior. Ou seja, dentro da sua capacidade, do seu tempo de vida, ele começa a buscar na sua vida algo que lhe traga uma satisfação plena, completa, que é chamado exatamente de o bem maior que cada pessoa busca na sua existência. Alguns buscam isso na cultura, outros buscam isso nos esportes, nos bens materiais, em ideais de vida que as pessoas buscam na sua existência. A verdade é que ninguém alcançou em sua vida esse bem maior, ou essa satisfação plenamente na sua vida. Porque o bem maior que realmente o homem alcança na sua vida é aquele que, quando se cumpre na vida dele o projeto de Deus, a bênção de Deus. Então poucos conseguem isso, porque somente no momento em que o homem alcança o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, é que ele passa a entender o que representa realmente para a sua vida um bem maior. Nós, por exemplo, o servo do Senhor Jesus, nós sabemos
o que é o bem maior da nossa vida, porque nós conhecemos uma coisa que muitos lá fora no mundo não conhecem, que se chama a eternidade de Deus. Essa eternidade, quando nós a alcançamos, nós passamos a lutar por ela, a viver essa eternidade, a amar essa eternidade. E interessante, a nossa luta a cada dia é para tomarmos posse cada vez mais dessa bênção dos nossos corações, que é o bem maior de uma vida eterna que Deus colocou à nossa disposição. Por isso que quando você lê o texto, nós acabamos de ler um texto que fala da experiência de um homem que tinha para ele algo que representava tudo na sua vida. Era a vinha de Nabote. Nós podemos ver aqui na expressão, a vinha de Nabote, pode passar primeiro slide nosso. A vinha de Nabote, ela representava exatamente para ele aquilo que era o bem maior da sua vida. E o que é interessante é que ele não possuía muitas coisas, mas ele possuía somente uma coisa, porque nesse bem maior, que era a sua vinha, a vinha que ele recebeu de herança dos seus pais, ele tinha ali tudo para o seu sustento, tudo para a sua vida. Meus irmãos, o bem maior de Deus para nós é exatamente isso. A obra que Deus tem realizado na nossa vida, essa obra para nós, ela representa não uma somatória de coisas, mas ela representa uma coisa só, um bem só. E porque esse bem, o nome Jezreel significa plantado por Deus, ou semente de Deus. Então a vinha de Nabote representava para ele algo que Deus tinha plantado, provinha de Deus. E é isso que representa para nós a obra do Senhor. Quando nós hoje resolvemos deixar as nossas atividades, nesse período agora, de final de férias de mês de julho, e viemos hoje para a presença do Senhor, seja aqui no Manaim, seja lá nos outros Manaíns, onde estão os nossos irmãos reunidos, nas igrejas. Hoje, meu irmão, você fez isso porque há um bem maior de Deus, que Ele plantou no seu coração. É uma semente de Deus dentro do seu coração que te impulsionou hoje a deixar tudo para passar um dia na presença de Deus, desfrutando dos resultados, ou seja, colhendo os frutos desse bem maior, essa vinha preciosa, essa obra maravilhosa que o Senhor plantou no coração, no seu coração e no coração de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso bem maior não é tudo que temos ao nosso redor, não é um conjunto de coisas que estão diante de nós, mas o nosso bem maior é uma coisa só, é uma vinha, é uma plantação, é uma herança, é algo que nós preservamos e preservamos porque na verdade veio de Deus para os nossos corações. Eu me lembro, eu queria até contar aqui um testemunho que foi enviado esses últimos dias para a redação lá da preparação dos estudos do satélite, que foi um grupo de jovens que estava reunido numa igreja. E eles resolveram, depois da reunião, falando sobre a herança, eles resolveram fazer uma pergunta a todos os jovens que estavam reunidos. E a pergunta era a seguinte: por que você está na obra do Senhor? Então as respostas foram as mais variadas. Vários jovens responderam por que ele estava na obra do Senhor. Mas uma resposta, eu colhi essa resposta e anotei aqui para ler para os irmãos, que era a resposta de uma jovem de 16 anos de idade, que ela dizia assim: eu estou na obra porque eu recebi esta obra por herança do Senhor Jesus, que pelo seu Espírito Santo me chamou, me trouxe para a obra dele, e é ele quem me sustenta nela. Louvado seja. Eu li aqui literalmente a expressão de uma jovem de 16 anos de idade que expressou isso. Por que ela está na obra do Senhor? Que preciosidade é essa obra do Senhor para nós? Ela representa isso mesmo para nós. Passa o próximo slide, por exemplo. Nós vamos ver que para Nabote, aquela herança ali, ela era um único bem. Ela representava para Nabote todo o seu sustento. Ele não precisava fazer mais nada. Ele tinha tudo ali. Ali ele tinha o sustento, ali ele tinha segurança. E a segurança que aquela vinha lhe proporcionava, que era o que ela representava para ele, essa segurança trazia para Nabote 3 coisas
fundamentais. Uma era o descanso. Nela ele tinha descanso. Por quê? Ele descansava à sombra dela. A outra era a paz que ele tinha ali. Era um lugar de paz, não era um lugar de conflito, lugar de confusão. E a terceira coisa era a alegria de desfrutar ali do vinho proveniente. Ele bebia o vinho, certamente, né? As pessoas que bebiam o vinho daquela vinha, eles se alegravam. Então, a vinha, o vinho, ele fala da alegria, né? Alegria do Espírito Santo. Hoje, quando nós olhamos para a obra do Senhor na nossa vida, nós vemos exatamente isso. Nós temos nela descanso. Por que temos descanso na obra do Senhor? Porque Jesus disse o quê? Encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é esse descanso. É debaixo da sombra dele que nós nos abrigamos e encontramos descanso. Mas encontramos também paz. Por que encontramos paz? Porque Jesus é o príncipe da paz. O que ele disse? A minha paz vos dou, né? Não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz que só o Senhor Jesus dá às nossas vidas. Então encontramos paz. A alegria, qual é a alegria? A alegria é a alegria do Espírito Santo. O vinho fala da alegria do Espírito Santo, aquela alegria que nos conforta, que nos consola, que nos assiste na hora de aflição, aquela alegria que o Senhor mantém em nós para substituir as fontes de tristeza que se levantam sempre para entristecer o nosso coração. Mas vem o Espírito Santo e nos fala: meu servo, minha serva. Vem o Espírito Santo e nos fala através dos dons espirituais, dá um sonho, dá uma revelação, dá uma resposta a uma oração. Aí essa é a nossa alegria. Então essa alegria nós temos, e é uma alegria que não vai mais sair de dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Meus irmãos, aonde está a nossa herança? Essa herança nossa, ela só está num lugar. Ela está na obra do Senhor. A obra do Senhor para nós é toda a nossa herança. Por quê? Porque nós estamos firmados nela. E nós pensamos e vivemos essa herança em todos os momentos da nossa vida. Até no contexto das nossas iniciativas, das nossas decisões, essa herança está sempre presente. Há poucos dias, nós tivemos a experiência de um irmão nosso que vive num país onde lá nós temos a obra, já há alguns anos. Mas de repente, algumas crises naquele país fez com que alguns irmãos intencionassem voltar para o Brasil. E o grupo de irmãos então foi diminuindo. Chegou um momento que só tinha 3 famílias, ele e mais 2 famílias. E ele já estava desempregado, com planos até também de voltar para o Brasil. Mas chegou um momento que ele tomou uma decisão. Ele disse assim: não, eu vou aqui passar todo tipo de necessidade que eu tiver de passar, mas eu não vou embora, porque essa obra aqui é tudo na minha vida. Foi aqui que eu me converti, aqui que eu me tornei obreiro, e eu vou ficar aqui, o Senhor vai abrir a porta para mim. E ele decidiu isso, e não demorou 30 dias, aquele irmão estava empregado, a esposa dele empregada, e a obra do Senhor foi preservada naquele lugar, e preservada por causa de uma decisão de alguém que valorizou mais a obra do Senhor do que um sucesso na vida profissional. Meus irmãos, a obra, portanto, ela é tudo o que nós temos. Esse é o contexto que nós vivemos nessa obra. Agora eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Veja bem, você sabia que essa herança tão preciosa, que te dá paz, descanso, alegria, você sabia que essa herança tem inimigos? Ela tem inimigos. E os inimigos dessa herança, olha, pode passar, são somente 2, olha lá, o rei Acabe e a rainha Jezabel. E o rei Acabe, que simboliza o adversário, e a rainha Jezabel, que simboliza a carne, os 2 somados juntos dão como resultado isso que está aqui, ó, o mundo. O mundo é o somatório da carne, do adversário e da carne. E aqueles que estão na carne, que estão na razão, na argumentação, o objetivo deles é disseminar o engano para tirar a bênção do Espírito Santo, ou seja, da herança na vida do servo. Eles não têm a herança, esses 2 não têm herança, mas eles querem a herança. Eles não têm direito à herança, mas querem tirar a herança daquele que tem direito, que é o herdeiro. Esses inimigos da obra, o adversário e a carne, eles têm argumento suficiente para usurpar, ou seja, tomar a força,
a herança da mão do herdeiro. Ali, no rei Acabe e na rainha Jezabel, estava um casamento perfeito, uma união perfeita contra a herança, E o objetivo deles era tomar a herança usando argumentos, e argumentos suficientes para tirar de qualquer servo a herança. O objetivo deles era roubar a herança. E aproveitando-se de momentos de fraqueza, o objetivo da carne do adversário é roubar a herança do servo, aproveitando os momentos de fragilidade, os momentos de fraqueza do servo, e com os meios, os argumentos mais enganosos e mais convincentes. Eu vou fazer uma pergunta a você hoje, você jovem que está ouvindo, você irmão e irmã. Você sabe o que incomodava o rei Acabe na vinha de Nabote? O que incomodava o rei Acabe na vinha de Nabote é que ela produzia vinho. Isso é que incomodava. E é exatamente isso que incomoda o adversário na sua vida, porque a sua vida tem a alegria do Espírito Santo. A alegria que o Espírito Santo tem produzido no seu coração, isso incomoda o inimigo. E eu vou entregar aqui agora aos irmãos uma revelação que o Senhor deu numa reunião aqui hoje pela manhã, na hora da imposição das mãos. O Espírito Santo revelou ali no nosso meio a um pastor, para dizer para os irmãos aqui hoje um recado da parte do Senhor, e esse recado ele mostrou que é para ser repetido ao longo de todas as aulas. O Senhor disse assim: não deixe de valorizar a bênção do sangue de Jesus na sua vida. O sangue de Jesus é a bênção do Espírito Santo, é a alegria do Espírito Santo. É quando você clama pelo sangue de Jesus e você tem uma vitória. É quando você clama pelo sangue de Jesus e você transforma uma barreira, você derruba uma barreira. Quando você clama pelo sangue de Jesus e você tem comunhão com o Senhor. Então a revelação foi essa: não deixe de valorizar a bênção do sangue de Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a parte conclusiva desse estudo, que é relacionado aos argumentos do rei. Qual foi o primeiro argumento do rei? Vamos ficar por enquanto nesse aqui, ó. O primeiro argumento é o seguinte: quando ele disse assim: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Olha que expressão terrível. O rei Acabe queria transformar aquilo que era uma cultura, ou seja, uma plantação de caráter permanente, em uma plantação de caráter provisório. Porque a horta é assim mesmo, a horta é uma plantação passageira, é uma cultura, ou seja, uma plantação, um cultivo de vários frutos, não é de um fruto só, que são as chamadas as hortaliças. Uma horta, quando você lida com uma horta, você vai ver que é uma plantação cujas raízes não têm profundidade, as raízes ficam na superfície. E o grande objetivo do adversário, com essa proposta, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, é trocar os valores, meu irmão, trocar os valores eternos de Deus por valores terrenos e passageiros para a sua vida. Ou seja, ele quer fazer uma inversão de valores. Ele quer que você troque aquilo que é eterno por aquilo que é terreno, aquilo que é duradouro por aquilo que é temporal, aquilo que é espiritual por aquilo que é material. Esse é o plano do adversário. Ele quer fazer o material dominar o espiritual na sua vida, para que me sirva de horta. E eu vou fazer uma pergunta aqui a você, meu irmão, minha irmã: o que vale mais para você? É o material ou o espiritual? O homem tem uma tendência muito natural de se voltar para aquilo que é material, esquecendo de lado o espiritual. Agora, projetos humanos são passageiros. Eles se diluem aqui nesta vida. E eles diluem a bênção de eternidade do Senhor na vida do servo quando ele põe o coração dele em projetos puramente humanos. Projetos que levam o homem a enxergar na direção daquilo que é terreno. É igual quem lida com horta. Quem lida com horta só olha para baixo, olha para o chão. Ele perde a visão do alto. A vinha não. Quem lida com a vinha, a visão dele é sempre para o alto.
Mas quem lida com horta, com projetos humanos, passageiros desta vida aqui, vai se voltar sempre para baixo, vai olhar sempre para baixo. Não quer dizer que os servos não possam ter projetos terrenos para a subsistência dos servos, é natural isso. A vida profissional, para a vida secular, vida familiar, são projetos. Agora, esses projetos nunca poderão tomar o lugar da herança na vida do servo. E aí eu me lembro da experiência de um jovem, ele tinha acabado de completar 15 anos de idade, entrou para a classe de jovens, e ele recebeu uma proposta lá na sua escola, a escola onde ele estudava. E a proposta foi de um grupo de colegas da escola que sabiam que lá na igreja ele tocava alguns instrumentos, embora na condição de adolescente, ele tocava em alguns momentos na igreja aqueles instrumentos, e estava tocando muito bem. E lá na escola souberam disso, então fizeram um convite a ele: rapaz, você podia fazer parte da nossa bandinha aqui da escola. É uma bandinha naturalmente mundana, cheia de músicas mundanas para tocar lá no mundo. E ele levou aquela proposta lá para a família dele, perguntou ao pai: papai, o que o senhor acha? Uma proposta dessa. E quando a turma fez o convite a ele, a proposta a ele, o pessoal disse assim: olha, e veja lá, para que a sua igreja não atrapalhe os planos da sua vida, a sua carreira. Eles queriam que ele fizesse carreira naquilo. Aí quando o pai disse assim: bom, meu filho, você me perguntou o que eu acho, então eu vou te dizer o que eu acho. Eu não concordo com isso, naturalmente. Você é um servo de Deus, nasceu na obra, conhece a obra, você vai entrar para um campo desse. Aí ele imediatamente, contaminado pelo veneno que a turma tinha posto na mente dele, fez a argumentação: mas papai, quer dizer que a igreja então está atrapalhando a minha carreira? Não era um argumento dele, mas um argumento que alguém lançou nele para envenená-lo. Aí o pai disse para ele: então eu vou te dizer, meu filho, pela autoridade do Espírito Santo, o que é que a igreja está te atrapalhando. Sabe o que a igreja está te atrapalhando? Ela está te atrapalhando você cair no mundo, você entrar para o pecado. Ela está te atrapalhando você ser apanhado no meio de uma confusão no meio deles e ser preso num camburão da polícia. Olha, ela está te atrapalhando você entrar para o mundo das drogas. É isso que a igreja está te atrapalhando. Mas o pai falou isso clamando pelo sangue de Jesus, na cobertura do sangue de Jesus, e o resultado foi que o menino abaixou a cabeça, o jovem, e ele creu nas palavras que vieram da parte do Senhor, e ele entendeu o projeto, e hoje é um jovem já aos seus 17 anos de idade, já é um jovem usado nas mãos do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o cultivo de uma horta é um cultivo voltado para projetos que estão no chão. Quem cultiva a horta tem que se inclinar lá no chão para cultivar. E é isso que o inimigo quer, é isso que Nabote, que o rei Acabe quer. Que o servo do Senhor, que é acostumado a lidar com uma cultura em que ele olha para o alto, em que ele enxerga as coisas da eternidade, esse servo se volte para projetos humanos, onde a visão dele vai ser restrita ao chão, aquilo que está no solo, aquilo que é terreno. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Aí veio o segundo argumento. O segundo argumento foi mais forte ainda, porque dizia assim: afinal de contas, Nabote, a sua vinha está vizinha, ao pé da minha casa, ou seja, junto da minha casa. Ou seja, nós somos vizinhos. Esse argumento era forte, sabe por quê? Porque o rei, como vizinho de Nabote, o rei Acabe, ele se julgava no direito de tomar posse da vinha, porque ele era o mais próximo, era o que estava ao lado, vivendo quase junto de Nabote. Os inimigos da herança são exatamente esses, aqueles que se aproximam, que se põem mais perto de nós. O vizinho é aquele que está mais perto de nós, que convive conosco, está ao nosso lado. Não é o sentido de vizinho de residência, não. Vizinho aqui é aquele que está mais próximo, aquele que anda ao nosso redor, como o leão procurando a quem possa tragar. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo de envolvimentos, onde as informações, elas se avizinham muito de nós, e elas têm a tendência de influenciar a vida das pessoas, a conduta das pessoas.
Há pessoas que hoje fazem tudo para influenciar os outros com seus argumentos e com as suas propostas. Nós vivemos num mundo assim, que se avizinha de nós cada vez mais. Você vai ver, por exemplo, os meios de informação, de divulgação, ou seja, a mídia, como é que ela influencia os padrões sociais, como é que ela estabelece determinados mitos na sociedade, cria estereótipos para eles serem imitados pelas pessoas. Os meios de informação que divulgam a maneira da pessoa se comportar e oferecem soluções para as pessoas que vivem na completa dependência dessas soluções. É preciso saber usar isso, usar esses recursos da mídia, no sentido de que a herança não seja tomada. Sendo vizinho, o rei se julgava no direito de fazer todo tipo de insinuação. Afinal de contas, por que você não faz isso? Por que você não usa isso? Por que você não se mistura? Nós somos todos iguais, estudamos na mesma faculdade, pertencemos à mesma rede social da internet, somos vizinhos. Vamos dar as mãos, porque somos todos filhos de Deus. Esse é o argumento do rei Acabe. Sou seu vizinho. Somos filhos de Deus, apesar de você ser da igreja ou ser do mundo, mas nós somos filhos de Deus. Vamos dar as mãos. Sou seu vizinho. Sabe por que esse argumento, irmãos? Esse argumento foi para que Nabote pensasse que vinha e horta são a mesma coisa, mas é um engano. Vinha é muito diferente de horta. Esse argumento é o argumento de quem procura se associar ao servo, para destruir aquilo que é profético na vida do servo, através de uma coisa que se chama mescla. Mescla significa mistura, ecumenismo, ajuntar todo mundo no mesmo lugar. Para que isso? Para matar a alma do servo, tirar dele o maior segredo da sua felicidade, que é a herança de Deus na vida dele. Você vai ver pessoas lá na Bíblia que enfrentaram isso, enfrentaram essas propostas e recusaram essas propostas assim claramente. Foi o caso de Moisés. A Bíblia, quando fala de Moisés, em Hebreus capítulo 11, ela diz que Moisés, pela fé, ele sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. A Bíblia diz que pela fé a escolha de Moisés foi tão extraordinária que ele deixou o Egito e ele não temeu a ira do rei e ele ficou firme como vendo o invisível. Moisés fez essa recusa. Eu conheço a experiência de um pastor nosso. Esse pastor é da Ucrânia, o primeiro pastor do leste europeu que veio para a obra. Na época que ele estava estudando um curso em Moscou de desenho industrial, na Universidade de Moscou, ele recebeu de repente um chamado de Deus para deixar tudo aquilo e ser pastor. As pessoas dizem, mas você vai deixar um diploma de desenho industrial da Universidade de Moscou para mexer com a igreja? E hoje está lá, é um dos nossos pastores mais abençoados que nós temos lá no leste europeu. Já veio ao Brasil várias vezes, já falou aqui inclusive até para grupos de jovens aqui. Isso é a escolha, é a recusa. Testemunho de uma irmã, uma jovem, ela veio para a igreja e ela se converteu, mas ela mantinha um namoro com um rapaz que não veio para a igreja, não se converteu. Esse rapaz era um calo no pé dela, porque ele sempre dizia para ela, não, você precisa deixar essa igreja, por que você mudou de vida? Um dia ele colocou para ela claramente, ou você deixa essa igreja, ou o namoro termina aqui agora. Ela disse assim, eu escolhi Jesus, eu vou continuar com Jesus. E o resultado dessa escolha dessa irmã, porque eu acompanhei, eu era pastor dela, o resultado dessa escolha dela pelo Senhor, sabe qual foi? O rapaz um dia veio a se converter e os dois se tornaram uma bênção na presença do Senhor. Terceiro argumento, eu te darei outra melhor do que ela. Veja que coisa interessante. Onde é que poderia existir uma vinha melhor do que aquela de Nabote? Mas para o rei, o conceito de vinha melhor do que a de Nabote, para o rei Acabe, era o conceito de uma horta, de projetos passageiros. Então isso era, sabe o quê? Uma proposta de substituição.
Ah, você tem Jesus? Tem. Mas eu posso te dar uma coisa melhor do que Jesus. É uma substituição. Colocar outro em lugar de Jesus. Isso é uma troca. O rei, por certo, ele tinha várias vinhas, porque ele era o rei. Mas tinha uma coisa: as vinhas do rei não eram herança dos pais. Eram vinhas que pertenciam ao rei. E o rei queria mudar o projeto, mas ele não podia, porque aquela vinha ali de Nabote, sabe por que ela não podia mudar aquele projeto? Aquela vinha tinha sido plantada em Jezreel. Jezreel significa plantado por Deus. E aquilo que é plantado por Deus, meu irmão, ninguém tira. Ninguém consegue tirar. O Senhor Jesus uma vez disse isso para as suas ovelhas. Ele disse assim: aquele que vem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. As minhas ovelhas são minhas, porque foi meu Pai que me deu, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: a obra de Deus na sua vida, ela foi plantada, foi por Deus, não foi por homens. Não foi nem você próprio que plantou, mas foi o Espírito Santo que te visitou, encheu o seu coração e colocou dentro dele o valor extraordinário dessa vinha, dessa obra extraordinária do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ela não possui nada igual. A obra do Senhor não há nada igual, nem melhor do que ela. E sabe por que não existe outra vinha melhor do que aquela? Porque a vinha, a herança que nós temos, sabe para que ela dá frutos? Ela dá fruto para a eternidade. Aquilo que dá fruto para este mundo aqui pode ser substituído, sim, mas o que dá fruto para a eternidade não pode ser substituído jamais. Jamais. E a pergunta que se faz é a seguinte: onde você estaria hoje, meu irmão, minha irmã, se não fosse a obra do Espírito Santo, aquela obra genuína no seu coração? A obra do Espírito Santo, ela não tem igual, mesmo apesar das imitações. E se nós trocarmos essa obra, a pergunta é a seguinte: para onde nós vamos? Certa feita, os discípulos do Senhor Jesus deram a ele uma resposta diante de uma pergunta que ele fez. Quando ele disse assim: quereis vós também retirar-vos? A resposta foi na forma de uma pergunta. A resposta dizia assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Outros conseguiram ir embora. Naquele dia que Jesus perguntou aos seus discípulos, alguns no meio deles foram tomar outro rumo, foram embora. E às vezes há aqueles que pensam que pode achar outra obra, né? Outra vinha, outra herança igual. Mas nós não trocamos essa herança, sabe por quê? Porque não há outro substituto para Jesus. E sabe por que não há outro substituto para Jesus? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A última colocação, o último argumento foi esse aqui: darei a sua valia em dinheiro. Desculpem, darei a sua valia, o seu valor, né, em dinheiro. Ou seja, pago qualquer valor. Essa expressão foi uma expressão acompanhada de um argumento muito convencedor, que foi o seguinte: se bem parecer aos teus olhos. O que significa isso? A concupiscência dos olhos. Ao Senhor Jesus, essa proposta uma vez foi feita: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Foi a proposta que foi feita ao Senhor Jesus. É a concupiscência dos olhos. Mas como Nabote poderia avaliar em dinheiro, irmãos, aquilo que para ele não tinha preço? E por que não tinha preço? Porque era herança dos pais. A vinha era passada de pai para filho, pois ela era uma herança. E o alto preço daquela vinha já tinha sido pago pelos pais que deixaram aquela herança. E era aquilo que tornava aquela herança capaz de ser passada para frente para os filhos. Aquela proposta envolvia uma mudança de forma de vida. Ele deixaria de ser vinhateiro para ser negociante de dinheiro. Imagine você deixar de ser vinhateiro, cuidar da vinha, que é a herança do pai, para ser um mero negociador de valores materiais com relação à sua salvação. A proposta foi feita a Nabote: darei a sua valia em dinheiro. Se você perguntar assim:
quanto custa para mim a obra do Espírito Santo? Quanto custa a obra na minha vida? Será que ela custa uma posição social? Será que ela custa um interesse material qualquer? A obra do Espírito Santo, meus irmãos, ela não tem preço, porque o preço que foi pago por esta obra foi o preço de uma vida. E essa vida não foi a minha nem a sua, porque a nossa vida não vale nada. Mas a vida que foi paga aqui foi a vida daquele que deu a sua vida por nós, para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a herança que o Pai deixou, a herança que custou a morte do Filho, o preço do sangue que foi pago pela vinha. E esse aqui é o verdadeiro valor dessa vinha. Finalmente, a expressão de Nabote, o fiel herdeiro, quando ele disse: guarde-me o Senhor. A posição dele foi essa aqui, ó: jamais trocar a herança. Guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Nabote, o fiel herdeiro, mostrou o que é o valor da herança. Meus irmãos, nós não somos sócios dessa herança, nem somos donos dela para fazermos dela o que quisermos, mas nós somos herdeiros. Sabe por que somos herdeiros? Porque uma herança não se compra, uma herança recebe-se sem merecer. A única coisa que o herdeiro tem para merecer uma herança, sabe o que é? É o fato de ser filho. E nós hoje, essa herança que não merecíamos, o Senhor nos deu, sabe por quê? Por causa do merecimento do verdadeiro herdeiro. Nabote aqui, ele passa a ser símbolo, figura, ou tipologia do Senhor Jesus, porque Jesus foi o fiel herdeiro. Nabote, na verdade, ele deu a sua própria vida pela vinha, ele chegou a morrer pela vinha. E depois veio uma trama de Jezabel para matar Nabote, para que Acabe, o rei Acabe, pudesse então tomar a vinha à força. Ele foi morto, ele deu a sua vida. Ele amou mais a vinha do que a própria vida, tanto é que ele morreu por ela. Isso é figura do Senhor Jesus. Jesus também não amou a sua própria vida, mas ele deu a sua vida por nós, porque ele amou mais as nossas vidas. Por amor a nós, ele deu a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que Jesus para nós então é esse presente de Deus? Porque Deus nos amou de tal maneira. Ganhamos esta obra, ganhamos esta vinha, ganhamos essa herança, essa salvação em Jesus, porque Ele nos amou, Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho unigênito. Louvado seja o nome do Senhor. Nabote, ele não amou a sua própria vida, mas amou a vinha até a morte, ou seja, ele amou a bênção do Espírito Santo, ele amou o bem maior até a morte, e para isso o Senhor Jesus deixou uma palavra segura para tantos quantos forem fiéis herdeiros até a morte. Jesus disse assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você é fiel herdeiro, conserve essa vinha, essa herança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar bendizendo ao Senhor.